Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal aqui no YouTube. Eu sou Lorena Lafraia e começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Bom, antes de mais nada, eu tenho uma notícia bem importante para você que acompanha Fora dos Autos aqui com a gente. A partir de semana que vem, o nosso programa passa a ser ao vivo nas segundas-feiras às 20 horas, às 8 da noite. Então, anota aí para não esquecer. Na próxima segunda-feira, dia 5 de junho, o Fora dos Autos acontece ao vivo às 20 horas aqui no YouTube da Gazeta do Povo, tá bom? Avise aí seus amigos e a sua família e, claro, esteja também com a gente na semana que vem. Bom, se você está considerando assinar a Gazeta do Povo, essa é a sua última chance de aproveitar a promoção Brasil Livre, que vai só até o final dessa semana. São apenas R$ 6 por mês nos primeiros 6 meses para ter acesso sem barreiras a todo ao nosso jornal. Isso inclui um timaço de colunistas como Deltan Dallagnol, que faz parte aqui com a gente do Fora dos Autos, além de vários nomes conhecidos pelo combate à corrupção, como Sérgio Moro e Tameia Danelon. Aproveite porque você também vai ganhar um e-book exclusivo de presente. Então, só para lembrar, o valor de tabela da assinatura da Gazeta do Povo é de R$ 25,90. Ou seja, com essa promoção, a Gazeta está quase de graça. Não deixe de aproveitar, tá bom? Então, aqui ao meu lado, virtualmente, estão nossos convidados, Deltan Dallagnol, os advogados Fabiana Barroso e Emerson Grigoletti. Muito bem-vindos. Bom, hoje a gente começa, então, comentando a visita de Nicolás Maduro ao Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender na noite de ontem, terça-feira, o ditador venezuelano. O petista recebeu Maduro na segunda-feira com honras de Estado. Após o encontro, Lula afirmou que a Venezuela é alvo de narrativas. Na manhã de ontem, ainda, o presidente recebeu 11 dos 12 presidentes da América do Sul para uma cúpula organizada pelo governo brasileiro. A declaração de Lula sobre as narrativas contra a Venezuela não foi bem recebida por 2 participantes. Mais cedo, os presidentes do Uruguai e do Chile afirmaram que discordam de Lula e que a ditadura venezuelana não se trata de narrativas, mas da realidade. Bom, quero começar hoje com o Emerson, então. Emerson, para o direito internacional, o que caracteriza uma ditadura? Qual que é o órgão responsável por reconhecer uma ditadura? Por favor, também já comenta para a gente as suas impressões sobre essa visita. Boa noite, Lorena. Boa noite, Deltan. Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Bom, pessoal, vamos lá, né? Comentar sobre essa loucura que a gente está vivendo no Brasil, né? Falta de aviso não foi, né? Acho que essa é a primeira coisa que a gente deve deixar registrado. Falta de aviso não foi. Tem muitas situações curiosas ali, muitas situações extremamente preocupantes, inclusive do ponto de vista do direito internacional, né? Eu começo aqui, inclusive, citando uma matéria do Metrópolis, né, que disse o seguinte: o mistério dos aviões da comitiva de Nicolás Maduro. Alvo de sanções americanas, aeronaves ocultam dados nos sistemas de rastreamento. Voo de Maduro foi escoltado por avião não identificado, né? Então, bom, qual que é a gravidade disso? Total, né? Eu fico me questionando como que uma aeronave estrangeira, sem identificação ou com identificação alterada, enfim, com essas misteriosas informações da aeronave, consegue adentrar dentro do espaço aéreo brasileiro, né, com total aval da FAB. Né? Nós estamos falando aqui sobre uma questão de soberania nacional, uma questão de proteção do Estado brasileiro. Como que a FAB permitiu, que é o órgão competente por essa fiscalização, permitiu que uma aeronave, né, com possível rastreamento alterado, enfim, é o que está dizendo a matéria, né? Ocultaram dados do sistema de rastreamento, simplesmente navega normalmente dentro do território nacional, inclusive com autorização de pouso e tudo mais, né? Isso é uma coisa que me deixa extremamente preocupado, né? Nossas fronteiras estão seguras? A entrada e saída no Brasil está segura? Porque a gente chegou nesse ponto de uma pessoa, né, um ditador, mundialmente reconhecido como tal,
que já foi inclusive alvo de denúncia pela ONU, né? Ou seja, com inclusive reconhecimento por vários outros países que pertencem ao Comitê de Segurança, informando, né, que reconhecendo crimes que ele cometeu, né, contra a humanidade, crimes gravíssimos ali relacionados a direitos fundamentais, a direitos humanos, a gente diz, entra no Brasil com toda a facilidade, né? Eu acho que, no mínimo, deve ser feita uma apuração bem acurada de quem foram os responsáveis pela autorização da chegada dessa aeronave no país. Não interessa se ele é um chefe de Estado, não interessa quem seja, né? Esse controle deve ser rigoroso, em respeito à soberania e à proteção do território nacional, inclusive território aéreo nacional, né? E eu acho que, inclusive, deveria haver uma responsabilização por eventuais omissões. Porque a partir do momento que a gente tem uma matéria, né, onde se constata ali, aponta que não tem nem informações relacionadas, que teve até alteração, isso é gravíssimo, gravíssimo, né? Nós estamos vulneráveis, será? Ou será que houve um grande acordo ali para permitir que uma situação dessa ocorresse? Eu me custa acreditar que houve tamanha desídia em relação a essa situação. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar em relação à questão de direito internacional. Outro ponto é o seguinte, essa questão que a gente tanto fala sobre os direitos fundamentais humanos, né, que seriam o quê? Aqueles direitos intrínsecos, naturais do ser humano, que se manifestam dentro de determinados estados através da Constituição, onde o Estado simplesmente reconhece que ele não vai mexer com esses direitos e vai garantir a existência desses direitos. São os direitos mínimos ali de sobrevivência, direitos natos ao ser humano, como, por exemplo, o direito de fazer ou não fazer alguma coisa apenas em virtude de lei, né, que essa lei também não rompa com outros direitos, como, por exemplo, o direito à liberdade de expressão, né, que é uma das bandeiras, inclusive, do programa, da Gazeta do Povo, que a gente sempre vem citando a importância desse direito, né, para que a gente possa construir uma sociedade de fato democrática, plural, né, onde o debate prevaleça, né, que as melhores ideias vençam, sempre assim, né? Questões relacionadas à prisão, questões relacionadas ao direito à vida, né, o impedimento, à tortura, a crimes brutais, né? Só que o que acontece, né? O senhor Nicolás Maduro, ele foi denunciado pela ONU, né? Tem uma denúncia de crimes contra a humanidade em plano orquestrado por Maduro. Hoje, inclusive, saiu uma matéria na UOL falando bem profundamente isso, falando um pouco, inclusive, sobre esse relatório. Diz que existem casos ali, né, abre aspas, tortura, espancamento, asfixia, violência sexual, prisões arbitrárias, censura, repressão e violações de direitos humanos. Constam no informe produzido por uma missão criada pela ONU, né, que refuta completamente essa tese absurda do presidente Lula de que o problema do Maduro, né, foi só uma narrativa criada contra ele. Se existe um relatório que, inclusive, aponta isso, demonstrando esses casos gravíssimos, né, uma total ruptura de direitos mínimos, direitos básicos de sobrevivência do ser humano, como que existe só uma narrativa, meu Deus do céu? Não dá para aceitar um negócio desse, né? E num país como o nosso, onde, pelo menos em tese, nós temos uma Constituição que há a prevalência e a proteção de direitos fundamentais, não dá para acreditar que o presidente acolha esse tipo de gente aqui dentro, ainda fazendo festa, né, com honrarias, inclusive com os nossos militares, prestando continência a uma pessoa, a um sujeito desse, né? É quase prestar continência a um Hitler da vida aí, né? Não dá para acreditar. Do ponto de vista internacional geral, isso é péssimo para o Brasil, porque está literalmente levantando uma bandeira de que não, nós temos aí mais do que uma política apenas de boa vizinhança que é desejável, né? Obviamente o Brasil tem interesses comerciais, interesses diversos e até fronteiriços, né, em relação a essa questão, porém, a chegar num ponto onde a pessoa chega que uma pessoa desprezível como Maduro chega no Brasil, né, um ditador mesmo, inclusive com denúncias da ONU, e é tratado dessa maneira, com festa efusiva, sendo que muitas vezes nem outros líderes de Estado são recebidos dessa maneira, né? O próprio comportamento do presidente Lula, né, no fórum que teve recentemente, né, ele não foi lá, nem se deu ao trabalho de levantar
e conversar com o Zelensky, né, que está sofrendo uma guerra terrível ali na Ucrânia, né, não se deu nem ao trabalho disso. Agora ele recebe dentro do nosso país uma pessoa desse nível, né, com festa, com honrarias. Isso é inacreditável, né? Isso é uma péssima sinalização para o Brasil no exterior, né, de que nós já estamos ali vivendo uma ditadura. Para mim, isso é uma espécie de reconhecimento de desrespeito, de que aqui os direitos fundamentais não são objeto de proteção verdadeira, mas uma proteção fictícia, o que nós temos visto, inclusive, e comentado em inúmeros episódios aqui do programa, da quantidade de violações à Constituição, da quantidade de violações de direitos fundamentais. Então, é muito crítico, né? E para nós aqui dentro nos deixa extremamente assustados, né? Porque a quem está esperando aí que de repente vai vir a ditadura pintada em odor, olha, a partir de agora nós somos uma ditadura. Isso não acontece, gente. Tá? No governo nenhuma ditadura foi implantada no mundo, né? E essa que é a grande diferença de um Estado democrático e um Estado ditador, é o direito de defesa. É o direito de você poder se defender, de ter respeitado a lei, de ter as garantias constitucionais, o devido processo legal, a ampla defesa, né, um tratamento humano, um tratamento digno. Isso que diferencia. Nós estamos tendo isso no Brasil? Bom, nós temos visto aí inúmeros episódios que não. Né, não é respeitada a legalidade, não é respeitado o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, o próprio princípio da legalidade, né, ou seja, sempre há uma flexibilização da norma, enfim. A bem dizer, uma consolidação, né, do que a gente tem falado. Ao meu sentir, Lorena, nós não vamos viver uma ditadura, nós já estamos vivendo uma ditadura. Já estamos. O próximo passo agora é ver se a gente vai chegar nessa situação de tortura, espancamento, morte e assassinatos aí, como o Maduro foi acusado na ONU. Bom, Fabiana, o Emerson então comentou que o Nicolás Maduro foi denunciado pela ONU por crimes contra a humanidade. Nesse caso, quais seriam as sanções aplicadas a ele e como que o Brasil deveria se portar então em relação a essa visita? Então, esse ponto, legalmente no direito internacional, a gente fica realmente à mercê de nada, não tem essa garantia para, por exemplo, extraditá-lo ou fazer uma prisão, como foi até falado pelos deputados. Apoio a nota de repúdio, acho que tem que fazer isso mesmo, mas são questões muito diferentes, né? Então, o próprio Estados Unidos que tem essa denúncia, como o Emerson explicou, e a ONU que tem essa denúncia, mas a gente viu raríssimos casos de condenação, até por genocídio, onde se consegue aplicar a norma, né, punitiva a essas pessoas que cometem esses crimes bárbaros, e incluo o Maduro nisso. Então, efetivamente, e essa é uma discussão que está sendo muito travada agora com a guerra da Rússia com a Ucrânia, justamente por isso. Qual a potência do direito internacional de realmente fazer algo a respeito, né, de coisas quando sai completamente da normalidade. O que a gente vê são sanções comerciais e que também nesse conflito aí de Rússia e Ucrânia está sendo diferente, porque inclusive tem um outro sistema aparecendo aí de shift, né, de sistema bancário por fora, e que não houve o que gostariam nós aqui do Ocidente, que houvesse as punições restritivas aí em relação às sanções comerciais. E eu acho que aí sim, o Brasil pode sim vir a sofrer essas sanções comerciais, diplomáticas, por esse apoio, claro, a um ditador sanguinário, né, que tem sim a fila lá de venezuelanos a cada dia entre Brasil e Venezuela para entrar no Brasil é gigantesca, isso porque eles não preferem o Brasil justamente por conta da língua, eles preferem os outros países que têm a língua espanhola, né, espanhola como base. Então a gente sabe que isso é um problema, sabe da realidade dos venezuelanos e fica muito triste ao ver, né, já era presumido que o governo Lula faria essas coisas, mas a gente não esperava o tamanho da falta, né, de discernimento, ou melhor, cínico mesmo, em dizer que tudo que acontece na Venezuela é uma narrativa. Maduro falava isso, ele fala isso, eu lembro das questões do Guaidó também, como ele falou isso,
Mas lembro-me também, recentemente, não faz tanto tempo assim, quando tentaram enviar ajuda humanitária e o que o Maduro fez com os caminhões de ajuda humanitária. Então é disso que a gente está falando. E tem aquelas cenas icônicas de caminhões passando por cima de pessoas, né, lá no centro lá, de Caracas, na Venezuela. Então, assim, a gente olha para tudo isso e tem certeza que nós temos um governo que é, sim, né, completamente amigo de ditador e que coaduna com ideias, né, autoritárias e ditatoriais. E aí todos os assuntos que a gente vai falar hoje estão ligados, e eu concordo com essa visão, infelizmente, que o Emerson está dizendo, que nós estamos numa ditadura, nós temos regime de exceção implementado no Brasil por várias situações, e cada vez fica mais grave, mas não é aquela... A gente não tem a ditadura ou revolução com armas, como as pessoas costumam falar. É de uma outra forma. É pelo medo, é pela coerção e é também pela tentativa de prisão de pessoas inocentes e prisão de pessoas inocentes e, como já tão falada aqui, e simbólica, emblemática, cassação do próprio Deltan, que está aqui conosco. Isso sim é bastante emblemático. Bom, ainda durante a visita, o Lula defendeu que a Venezuela entre para o bloco do BRICS, que conta, além do Brasil, com a Rússia, Índia, China e África do Sul, caso haja um pedido formal pelo país vizinho. Então, o Lula falou, abre aspas, se perguntar a minha vontade, eu sou favorável. Na mesma linha, o Maduro disse que o BRICS é o imã daqueles que querem um mundo diferente. Abre aspas, se perguntarem à Venezuela, vocês aspiram a estar algum dia junto aos BRICS? Sim, queremos fazer parte dos BRICS, não de forma modesta, mas sim fazer parte dos BRICS e acompanhar a construção dessa nova arquitetura, dessa nova geopolítica mundial, desse novo mundo que está à nossa frente. Fecha aspas, afirmou Nicolás Maduro. Deltan, vou pedir para você comentar essa fala do Maduro e para você também dizer o que você acha que a Venezuela tem a oferecer para o BRICS. Lorena, essa é uma daquelas falas, a meu ver, completamente estapafúrdias, do tipo, podemos trocar Uber por Correios. É uma daquelas falas difíceis até de entender. Qual que é o contexto dessa visita do Maduro? A gente tem um presidente vindo ao Brasil que tinha sido vetado de entrar no Brasil pelo governo Bolsonaro, ao meu ver, adequadamente, e que é um governo que se tornou uma ditadura, e é um governo que tem uma importante lição para o Brasil em cima de alguns aspectos que vocês destacaram aqui. Muitas vezes a gente pensa em implantação de ditaduras como uma implantação de uma ditadura que aconteceu no Chile, com uma revolução, armas na mão, Pinochet assumindo, mas várias democracias têm morrido lentamente por meio de uma subversão dela, com atos que são feitos até mesmo em nome de proteger a democracia. Isso não sou eu quem diz, são pessoas que estudam a democracia, e eu queria mencionar aqui alguns trechos do que diz o Steven Levitsky naquele livro Por que as Democracias Morrem, e que me traz uma preocupação, inclusive em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil. O Levitsky diz, a via eleitoral para o colapso é perigosamente enganosa, ou seja, você pode chegar numa ditadura por meio de eleições. E aí ele fala o que aconteceu no Chile com Pinochet, que foi uma morte da democracia violenta, isso é claro para todo mundo, o palácio arde em chamas, o presidente é morto, é aprisionado, exilado, a Constituição é abandonada, mas ele fala da outra via, que é a via eleitoral da implantação da ditadura. Ele fala que na via eleitoral nenhuma dessas coisas acontece, não tem tanques nas ruas, constituições e outras instituições nominalmente democráticas continuam aí, valendo, as pessoas ainda votam, e coloca que autocratas eleitos mantêm um verniz de democracia, enquanto corroem, na verdade, a sua essência. E aí ele segue dizendo que muitos esforços do governo para subverter a democracia são legais, nominalmente legais, parece que está na lei, no sentido de que são aprovados pelo legislativo e aceitos pelos tribunais. Eles podem até mesmo ser retratados como esforços para aperfeiçoar a democracia, tornar o judiciário mais eficiente, combater a corrupção, limpar o processo eleitoral, ou ainda restabelecer a democracia, defender a democracia como alguns querem. Os jornais continuam a ser publicados, mas são comprados ou intimidados e levados a se autocensurar. O Lula sempre falava em regulação de mídia, né? Falou pelo menos 9 vezes em regulação de mídia, e mudaram a lei das estatais para ter uma enxurrada de dinheiro
nos jornais, o que acaba controlando pelo poder do dinheiro, em grande medida, o discurso público. E aí segue dizendo, os cidadãos continuam a criticar o governo, mas muitas vezes, de repente, eles se veem envolvidos em problemas com impostos ou outras questões legais, e isso gera perplexidade e confusão nas pessoas. Elas não conseguem compreender imediatamente o que está acontecendo. Você começa a ver aí decisões ilegais vindo de cortes superiores, como no caso da cassação do mandato político, que está todo mundo perplexo diante do que aconteceu no meu caso. E aí segue aqui dizendo, muitos continuam a acreditar que estão vivendo sob uma democracia. E fala, inclusive, agora da Venezuela. Fala que, em 2011, uma pesquisa Latino-Barômetro perguntou aos venezuelanos que nota que eles dariam ao seu país, de nota 1, que é nada democrático, até a nota 10, que é completamente democrático. E adivinhem, 51% das pessoas deram nota 8 ou mais. Ou seja, todo mundo olhava para a Venezuela e achava uma super democracia. Porque as instituições estavam lá. E eu quero destacar o último trecho, ele coloca ainda. Como não há um momento único, como não há nenhum golpe, nenhuma declaração de lei marcial ou suspensão da Constituição, em que o regime obviamente ultrapassa o limite para uma ditadura, nada é capaz de disparar os dispositivos de alarme na sociedade. Aqueles que denunciam os abusos do governo podem ser descartados como exagerados. Emerson aí, exagerado, falso alarmista, como diz aqui. Mas a erosão da democracia é para muitos quase imperceptível. E vejam o que aconteceu na Venezuela, onde em 2011 todo mundo achava que estava numa democracia. Investigação da ONU já apontou que 122 pessoas sofreram torturas, tratamentos cruéis ou violência sexual nesse contexto político. Existe ainda, segundo investigação da ONU, 3,4 mil opositores que desde 2014 foram presos dentro de uma política de repressão política do Estado, gente. Gente, 3,4 mil pessoas. O próprio Maduro foi indiciado por narcotráfico internacional, tem uma recompensa de 15 milhões de reais. E aí vem o Lula e fala que tudo isso é uma narrativa. Diz que a Venezuela é vítima, vou usar aqui as aspas do Lula aqui, ele fala que a Venezuela é vítima de uma narrativa de antidemocracia e autoritarismo. Isso gera uma grande preocupação, não só em ativistas de direitos humanos que manifestaram sua preocupação, mas em todos nós, porque é a normalização da ditadura. A Freedom, o que estabelece se um país é uma ditadura ou é uma democracia? A Freedom House coloca 2 critérios, e ela coloca que 25% dos países do mundo hoje são ditaduras. O primeiro critério é eleições, alternância de poder, e o segundo critério é a presença de liberdade de expressão. Na Venezuela, até tem eleições, mas elas são fraudadas, como a própria Freedom House acusa. E, em segundo lugar, a liberdade de expressão é absolutamente censurada. E a gente tem uma grande preocupação hoje no Brasil quando se caçam redes sociais de pessoas, porque caçar rede social é a mesma coisa que você caçar a própria liberdade que a pessoa tem de erguer a sua voz e expressar a sua voz. E dá vontade de rir, Lorena, quando você me pergunta se a Venezuela devia entrar no BRICS, porque só se for para fundar o BRICS, porque em 2021 a inflação da Venezuela foi de 686%, gente, 683%. Vive um caos que levou a uma enxurrada, não é 1.000, não é 2.000, não é 100 mil pessoas, são mais de 6 milhões, alguns cálculos apontam 6 milhões, outros 7 milhões de pessoas saindo do país desesperadas, porque ditaduras implantadas como foram na Venezuela, lentamente geram instabilidade política, instabilidade econômica, falta de confiança na própria democracia. E não é surpreendente que Lula tenha mantido e voltado a manter relação com a Venezuela próxima, o que, aliás, é muito irônico, porque o Tribunal Superior Eleitoral proibiu que as pessoas vinculassem Lula à Venezuela e proibiu que vinculasse Lula a Ortega, a Nicarágua, no contexto das campanhas eleitorais. E agora essa proximidade ela está escancarada. Todo mundo sabia que existia, todo mundo sabe que existe, mas se proibiu que isso fosse usado contra Lula na campanha eleitoral. E eu não consigo entender isso fora de um contexto em que você percebe que existe um benefício muito concreto ali a Lula. E a associação ela não era despautada, ela não era desconectada na realidade. Mais uma vez, os fatos vêm comprovar. Por isso, uma preocupação que a gente tem muito forte de que decisões de tribunais que estão transbordando a lei
geram um perigo democrático, geram não só a perda de fé na democracia, mas geram um risco. Alguns vão dizer, é alarmismo, como o próprio Levitsky diz aqui, algumas pessoas vão assustar e vão achar que é alarmismo. É alarmismo, é Emerson dizer que a gente não vive mais uma democracia, é alarmismo, mas é o caminho do risco. Daqui a pouco a gente está lá e a gente... como é que você cozinha o sapo na panela? Você cozinha devagar, vai levantando a temperatura devagar, quando vê, é tarde demais para você adotar medidas de remediação. Obrigada, Deltan. Bom, como a Fabiana comentou ali na fala dela, hoje os nossos temas estão todos interligados, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre manifestações populares, que fazem parte de uma democracia, né? Então eu vou puxar pela notícia e a gente já comenta. Os movimentos sociais que organizam manifestações populares em todo o país no dia 4 de junho apostam na mobilização pelas redes sociais e em adesões de mais entidades da sociedade civil. Sob o slogan de liberdade, democracia e justiça, os coordenadores esperam realizar protestos pacíficos contra a cassação do deputado Deltan Dallagnol em praças e ruas das 27 capitais brasileiras, bem como em dezenas de cidades do interior. A iniciativa surgiu como reação à cassação do deputado Dallagnol pela unanimidade dos 7 ministros do TSE em 16 de maio, vista como o episódio mais evidente da escalada de abusos contra a democracia. Emerson, juridicamente falando, né, no nosso Brasil de hoje, quais são os perigos, a seu ver, desse tipo de manifestação? Então, Lorena, entra justamente nessa questão que a gente está falando sobre direitos fundamentais, né? A nossa Constituição, ela é clara a estabelecer que é livre a reunião de pessoas para fins pacíficos, né? Tomando as cautelas, né? Avisando as autoridades, ocupando o espaço público de forma organizada, de forma ordeira, né? Isso é lícito, é constitucional, é uma garantia constitucional que é conferida, mas o problema não é o direito que é conferido, o problema é a situação atual que nós estamos vivendo, né? Como eu já disse outras vezes, a título de exemplo, eu sou completamente contra qualquer tipo de baderna dos danos, dos prejuízos ali, das pessoas de fato que estavam lá no dia 8, no famigerado dia 8 de janeiro. Houve sim algumas pessoas, vândalos, que cometeram barbaridades, invadiram ali, quebraram coisas, enfim, patrimônio público, patrimônio histórico do Brasil, né? Agora, o problema é o seguinte, essas pessoas de fato têm que ser punidas, mas nós também vimos incontáveis vídeos que circularam na internet, né, com algumas matérias, inclusive, tratando desse tema, onde várias outras pessoas não só estavam apenas manifestando, não só apenas se manifestando pacificamente, como inclusive pedindo para que não fizessem aquilo, para que não quebrassem as coisas, que não cometessem desordem, né? Vale lembrar, né, nós tivemos aí durante 7 anos aí, aproximadamente, manifestações quase trimestrais, né? De 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, de 1 em 1 mês tinha manifestação em algum lugar, né? E todas essas manifestações foram totalmente pacíficas, não teve incidentes, né? Independente se apoio ao então ex-presidente Bolsonaro ou o apoio nessa força de direita, isso não importava. O que importava é que as manifestações foram pacíficas. Porém, a partir do dia 8, nós vimos uma outra situação, né? As pessoas que cometeram crimes ali, que aparentemente cometeram crimes, devem ser punidas, porém, houve uma verdadeira devassa ali em relação a prisões, né? Prisões que foram arbitrárias, prisões que foram ilegais, prisões que foram inconstitucionais, abusivas, né? Não se respeitando, por exemplo, o direito sagrado, a própria audiência de custódia, né, esclarecimento, individualização de fatos e condutas para cada pessoa, enfim, nada disso foi observado pelo Estado. Então, assim, eu acho que, nesse momento, a gente falar sobre manifestação é um risco muito grande para o cidadão. Porque o que impede de repente, né, sobretudo diante dessa guerra política, a gente vendo como a esquerda muitas vezes se comporta nessas manifestações que eles fazem, como teve aí ontem mesmo, né, o pessoal não foi pacificamente, né, um grupo lá de pessoas que se diziam índios ali, eles foram lá, atearam fogo em pneus e fecharam uma das rodovias mais importantes da cidade de São Paulo, que é a rodovia Bandeirantes, né? Quem me garante que de repente não tem esses infiltrados ali, de repente vá numa manifestação, cria alguma confusão,
sei lá, dá um tiro para cima, taca fogo, agride alguém, e de repente vire uma prisão generalizada, o negócio sai de controle. Então, assim, eu vejo com muito receio fazer manifestação nesse momento, porque é um risco de fato. Né? Emerson, mas nós temos direito. De fato, nós temos direito, gente, mas é bom que as pessoas percebam esses exemplos que a gente dá de ditadura, até quando o doutor fala sobre alarmismo, não é alarmismo, porque de fato é um perigo iminente. Tá? E se porventura tiver uma manifestação e tiver uma ocorrência, você tiver por perto, tiver uma ordem, ou de repente alguma câmera de flagra, isso é bem comum hoje, porque todo mundo tem celular, todo mundo filma, todo mundo grava, e de repente te indicarem lá como uma pessoa que estava cometendo, ou te imputam lá um ato antidemocrático, para vir uma ordem generalizada do Supremo Tribunal Federal, que também não poderia agir dessa maneira, mas tem agido dessa forma, e sair deliberadamente prendendo todo mundo, depois não adianta chorar, né? Ficar marcando a gente no Twitter, pedindo ajuda, pedindo socorro. Nossa, mas as pessoas, os patriotas, as pessoas, a gente estava se manifestando, não adianta. Né? Esse é o maior sintoma de que a gente já está vivendo uma ditadura. Né? Isso não é alarmismo, porque de fato isso já ocorreu no dia 8. Né? Eu sou contra, eu repito, eu sou contra baderna, bagunça, quebra-quebra, dano ao patrimônio público, eu sou completamente contrário a isso. E acho que essas pessoas têm que ser punidas. Agora, as pessoas que estão pacificamente acabaram sendo responsabilizadas. Nós tivemos prisão de quase 2.000 pessoas. Na canetada. Né? Então, assim, é um absurdo. Até o próprio... Teve um depoimento de um militar, inclusive, lá no Congresso, falando que, de certa forma, foi perfídia ali, né? Porque eles acharam... reuniram as pessoas ali, deixaram as pessoas ali achando, inclusive, que eles iam fazer alguma coisa segundo a cabeça do pessoal mais empolgado que tinha lá, e de repente eles juntaram as pessoas para no outro dia simplesmente ir lá e prender. Essa prática, que é equivalente à prática de perfídia, foi condenada, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, tática essa, inclusive, utilizada por nazistas. Né? Então, assim, é uma situação grave. Agora, dizer que isso não pode acontecer novamente, mas é óbvio que pode acontecer novamente. Né? Então, eu acho um risco, por mais que eu apoie, tá, Deltan, todo o seu trabalho, tudo que você tem feito, essa sua luta, e repudio também essa perseguição que você tem sofrido, mas eu acho que nesse momento é muito delicado a gente falar sobre manifestação, porque existe sim esse risco. E outra, gente, depois que prender, não adianta chorar, não vai ser um habeas corpus que vai soltar. Tem gente que está presa lá em Brasília até hoje, e até onde eu estou sabendo, porque eu não sou advogado de ninguém lá, mas eu converso com colegas que trabalham lá, esses clientes muitas vezes não tiveram nem acesso à íntegra do processo, tiveram prerrogativas violadas, tiveram todos os tipos de recursos recusados, habeas corpus simplesmente ignorados, e as pessoas estão presas lá, muitas vezes, ilegalmente. Então, eu acho que é um risco desnecessário nesse momento, qualquer tipo de situação de manifestação. Fabiana, com relação, então, a manifestações, o que você acha que, de fato, né, deveria ser considerado ameaça à democracia? Existiria alguma maneira mais objetiva de caracterizar a ameaça à democracia e suas instituições, de modo que manifestações tipicamente democráticas não se sentissem ameaçadas por alguma interpretação que pudesse gerar insegurança jurídica? Bom, isso é impossível a gente dizer, né? Realmente, porque primeiro é inédito esses artigos, a interpretação dos artigos novos do Código Penal aí, falando de golpe de Estado, de atentado contra a democracia, tudo isso é novo. Então a interpretação já sabe como está ocorrendo. Né? Infelizmente, os atos do 8 de janeiro, você tem como dividir em vários tipos de condutas. Pessoas totalmente inocentes que estavam se manifestando de forma constitucional, pacificamente. Tem, sim, os vândalos, que para mim se enquadram muito mais em crimes, né, de vandalismo do que derrubada do Estado democrático, porque qual o potencial que aqueles atos, se a gente pudesse despir completamente das paixões políticas, qual o potencial que teria de fazer um golpe de Estado? Aquelas pessoas invadindo os 3 prédios ali, sem ninguém dentro, né? Num domingo. Eu não vejo, então eu acho que é uma discussão que ficou em paralelo aí, porque as pessoas estão preocupadas e devem repudiar os atos de vandalismo, ok, mas é uma discussão importante. E também isso acontece porque nós nos acostumamos, desde 2013, a pleitear muitas coisas nas ruas de forma democrática, de forma justa e por pautas que não ofendem ninguém. É lógico que você vai ter um ou outro que sempre vai
extrapolar alguma coisa, e para isso tem lei, né, para punir, para poder também conter pessoas que estão exagerando em manifestações. E eu posso dizer, porque eu sou conselheira de um dos movimentos de rua chamado Movimento Avança Brasil, e a gente sabe muito bem como delicada essas questões, como é exigido da organização, e não tivemos problemas em todos esses anos, tá, de movimento de rua, de trio elétrico, de caminhão na Paulista, de manifestações superlotadas. Tivemos sempre ajudas da polícia, dos bombeiros, né? Teve épocas que tivemos manifestações lotadas, que tinha muito calor, que as pessoas desmaiavam. Então, assim, aquilo é cumprimento de algo legal, porque aquilo é pedido dias antes, é fechado, é coordenado, é tudo certo. Então, realmente, assim, para colocar isso como algo antidemocrático, seria difícil na minha visão, mas a gente tem que partir do pressuposto que não estamos nas condições normais das coisas. Então, realmente, o que o Emerson disse, eu também concordo. Nós estamos aí com pessoas, né, que são réus, viraram réus, e não tiveram essas condutas individualizadas. Tem um amigo que está advogando para muitos ali que estão nessa condição lá em Brasília, e não tem o básico, né, da ampla defesa. Então, é muito difícil cogitar ir às ruas, por mais legítimo que seja. Eu também faço as minhas palavras em relação ao Deltan, né? A gente tem muitas pautas para colocar nas ruas, mas como você pedir para as pessoas comuns se colocarem em risco, porque realmente não sabemos. Pode haver infiltração de pessoas com bandeiras erradas, infiltração, como houve ontem, aparentemente, né, naquela manifestação indígena, pela não aprovação do marco temporal, que a gente viu nitidamente que tinha membros da Antifa, né, membros de organização de futebol, tudo misturado. E para ter um ato violento e para dar a narrativa que querem, né, que esses sim são os violentos, eu acho que é um passo muito simples, e é tudo que infelizmente, o atual ministro da Justiça quer. Então, eu acho que todo cuidado é pouco nesse sentido, infelizmente, tá? Porque eu realmente acho que nós fizemos grandes coisas indo às ruas. A própria Operação Lava Jato teve apoio da população, isso foi maravilhoso. Nós tivemos algo inédito. Nós fomos às ruas para manifestação, para aprovação da reforma da Previdência, né? Que lugar do mundo tivemos isso? E foi um exemplo de cidadania. Então, assim, exemplos bons a gente tem de monte. E olha, eu nem quero entrar nessa briga aí de movimento tal, movimento X. Eu, na verdade, acho isso irrelevante. O relevante aqui são as bandeiras. E, de fato, é muito justo as pessoas pleitearem que os deputados não sejam cassados por leis que não existem. É muito justo as pessoas pleitearem transparência em muitas coisas que estão acontecendo no governo Lula. Mas esses perigos que eu mencionei me deixam muito apreensivas e com muito receio. E a gente precisa lembrar que o próprio Deltan e a própria população ali, da cidade de vocês aí, está sendo perseguida porque tivemos a manifestação de um ministro que disse que o Paraná é o germe do fascismo. Então, gente, isso não é normal, não está normal. E é essa a minha grande preocupação. Então, o que o Emerson falou, concordo também, Deltan, que situação, porque a gente sabe que o movimento popular seria maravilhoso, mas infelizmente as pessoas estão com muito receio às ruas, e com razão. Quando não tem lei, nós temos isso, uma anarquia. Deltan, você acha que nós estamos limitados em nossa capacidade de expressar descontentamento, o que seria a premissa para um Estado democrático? Lorena, eu fico assustado ao ver as pessoas com medo de manifestações legítimas. Isso, por si só, mostra que tem alguma coisa de muito errado na nossa democracia. Eu tenho encontrado parlamentares que têm imunidades, prerrogativas, proteções legais, que me falam que têm medo de erguer a sua voz, de falar, de se expressar, quando a função básica do parlamento é parlare, é falar, mas eles têm medo de falar porque eles têm medo de retaliação. E eu ouvi isso de vários parlamentares, não foi um, não foram dois. Eles têm medo de serem depois perseguidos ou ter decisões contrárias a eles em processos judiciais, em inquéritos, em investigações.
Então, isso mostra que a gente está num momento da nossa democracia para lá de delicado. A gente já vive um esgarçamento da democracia, uma perda de fé na democracia, um enfraquecimento da democracia. E eu tenho ouvido vários movimentos aí falando de concentrar até a manifestação em Curitiba para tornar ela um grande ato de solidariedade, para tornar ela um ato de, sim, reivindicações amplas sobre justiça, liberdade e democracia, mas de modo completamente cuidadoso para que não exista qualquer risco para as pessoas. E quando eu vejo tudo o que está acontecendo, o medo das pessoas, quando eu vejo abusos, quando eu vejo violações de liberdades, isso, a meu ver, é mais uma razão para ir, é mais uma razão para a gente se posicionar em torno de boas pautas. Nós não vamos construir o país que nós queremos enquanto a gente se curvar a arbítrios, ainda que seja por medo. Eu acredito que, e eu tenho recebido muitas mensagens de muitas pessoas corajosas, que amam o Brasil e que estão dispostas a se posicionar em solidariedade, em amor, de modo ordeiro, correto, justo, de modo a evitar qualquer risco. E a gente precisa lembrar que o próprio Código Penal, quando fala dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, etc., tem uma previsão muito clara lá no artigo 359-T. Ele fala o seguinte, eu vou pegar aqui para vocês. Ele fala o seguinte: não constitui qualquer crime previsto nesse título a manifestação das pessoas que seja crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer forma de manifestação política com propósitos sociais. Então, a lei é muito clara e quando eu vejo o que aconteceu ali no 8 de janeiro, eu já me manifestei, acho injustas acusações não individualizadas, prisões sem individualização de conduta, não existem provas específicas do que cada pessoa fez. Agora, ali existe uma tese do Ministério Público, uma tese de que pessoas ali estavam atentando contra o Estado Democrático de Direito por conta de um golpe. O que a gente tem que fazer, a meu ver? A gente tem que evitar qualquer pauta que possa lembrar pautas que possam ser enquadradas em crimes, em golpes, em atentados democráticos. Não, a gente não está lá para isso. A gente está lá para defender a democracia, a gente está lá para defender votos, a gente está lá para defender a lei, a gente está lá para defender o Estado Democrático de Direito. E eu, como cristão, jamais faria nada diferente disso. Sou uma pessoa de lei, de ordem, de império da lei, de democracia, de Estado de Direito, de lutar, sim, com muito trabalho, com estratégia, com perseverança, com coragem por aquilo que a gente acredita dentro dos canais democráticos. Eu acho que esse é um caminho que pode ser um caminho mais longo, um caminho mais árduo, mas é o único caminho que nós temos se a gente quer caminhar para frente e não caminhar para trás. Ainda que algumas pessoas, em alguns momentos, tenham buscado até ideias radicais decorrentes da perda da fé sua na própria democracia, essas ideias radicais não nos conduzem a lugar nenhum que seja bom. Basta olhar as ditaduras ao redor do mundo, as autocracias, sejam de direita, sejam de esquerda, de centro, qualquer uma é ruim, qualquer uma caça liberdades, qualquer uma censura as pessoas e evita a possibilidade e restringe as pessoas da possibilidade delas traçarem o seu destino, traçarem a sua história por meio do voto, o que é algo absolutamente essencial. Então, minha posição nós temos muito a pedir, nós precisamos nos posicionar diante de arbitrariedades e, independentemente da posição de outras pessoas que eu respeito, eu vou estar no dia 4 de junho, ainda que esteja com poucos brasileiros corajosos que amam o país, em Curitiba, defendendo os 345 mil votos que as pessoas me deram. E eu não acho que essas pessoas que votaram em mim esperariam nada diferente de mim. Obrigada, Deltan. E a gente segue então para o nosso terceiro tema de hoje. Porque ontem o Deltan Dallagnol, deputado federal, disse que foi notificado a prestar depoimento à Polícia Federal, mas isso sem que fosse dito na intimação sobre qual processo, em que condição e desrespeitando suas prerrogativas de parlamentar de marcar hora e data para o depoimento. A afirmação foi feita ontem durante a entrega da defesa do Deltan por escrito à Câmara dos Deputados relacionada à cassação do seu mandato. Deltan, explica para a gente sobre essa intimação e já peço também para você comentar um pouquinho sobre a sua defesa, então, que foi entregue.
Lorena, eu tenho ouvido de parlamentares aqui que estão sendo investigados em diferentes inquéritos e eles não têm acesso ao conteúdo dos inquéritos, ao conteúdo dos autos, o que é algo assim que é básico quando, a não ser que você esteja fazendo uma investigação sigilosa, com busca e apreensão, com interceptação telefônica, você dá acesso da investigação para todos os investigados, para as pessoas que estão sendo apuradas. Quando você vai ouvir alguém numa investigação, você dá acesso antes a esses autos da investigação. Isso é pacífico, é assim que funcionam as coisas, e ninguém nem cogitaria que fosse diferente em primeira instância. A gente só conduzia investigações sigilosas na Lava Jato até o momento da busca e apreensão. Depois que o réu sabe da existência, o investigado sabe da existência dos autos da investigação, você dava acesso integral para eles aos autos da investigação. E é muito curioso eu ser notificado sem me darem conhecimento sequer de se eu estou sendo ouvido como testemunha ou como um investigado, eu saber pela imprensa as coisas, pela imprensa eu soube que seria uma notificação para eu ser ouvido sobre declarações que eu dei recentemente a respeito das decisões do Tribunal Superior Eleitoral no meu próprio caso. E além de eu ter feito isso no exercício da minha defesa, como alguém que está participando no processo judicial, eu fiz avaliações e críticas ao Tribunal Superior Eleitoral, nunca atacando a instituição em si, mas sim atacando decisões específicas. Eu fiz isso protegido ainda por algo que é sagrado na democracia, que é a imunidade parlamentar. Os parlamentares eles têm uma proteção especial do seu discurso justamente para que eles possam efetuar críticas mais incisivas, para que eles possam fazer avaliações de julgamentos e fatos com coragem, sem medo de que no dia seguinte eles vão estar sendo investigados ou processados criminalmente. Protegidos para poder fazer uma crítica de vida contra o Poder Executivo, contra o Poder Judiciário. Então existe essa proteção. Essa proteção não é do parlamentar. Essa proteção é uma proteção da democracia. É uma proteção das pessoas. É uma proteção dos representados que são representados por aquele representante parlamentar. E me surpreende que eu vá ser agora investigado por eu ter exercido a minha liberdade democrática e a minha prerrogativa parlamentar de falar. A imunidade parlamentar ela pode ser relativizada em casos muito excepcionais, quando a pessoa abusa dela fora da relação com o cargo, ou quando ela pratica crimes por meio da imunidade parlamentar, crimes que não sejam crimes de palavras, crimes de injúria, calúnia, difamação, estão até abrangidos da imunidade parlamentar. Veja que Renan Calheiros me xingou várias vezes, eu não posso processar ele, porque ele é protegido pela imunidade parlamentar. Agora, o que eu fiz está longe de cometer crimes, qualquer tipo de infração penal. O que eu fiz foi fazer uma avaliação em cima de fatos, em cima de evidências do que aconteceu aquele dia, no julgamento, no dia que o Tribunal Superior Eleitoral me julgou e cassou meu mandato. Então, eu vejo com uma imensa preocupação tudo que está acontecendo, uma imensa preocupação. A questão onde é que as coisas vão parar? Uma investigação como essa sobre mim acaba tendo um efeito de gerar mais medo em muitas pessoas ao meu redor. Eu vou me posicionar como eu sempre me posicionei, eu vou me posicionar defendendo os direitos, não só meus, mas os direitos dos brasileiros, falando a verdade, defendendo aquilo que eu acredito. Agora, isso gera uma investigação sobre um parlamentar, quando ele está dentro das suas prerrogativas, dentro da imunidade que lhe é concedida, gera um chilling effect. Chilling effect é um efeito congelador da liberdade de expressão. Veja, se isso acontece com o parlamentar que critica ministros, que critica uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o que não pode acontecer com o jornalista? O que não pode acontecer com o cidadão que critica? Então, isso acaba sendo algo que ultrapassa as linhas da Constituição aí, claramente, e acaba gerando um malefício, mais uma vez, erudindo o princípio democrático, erudindo as regras, o Estado de Direito. Eu tenho uma preocupação muito grande com tudo que está acontecendo. Nós vivemos uma escalada de ultrapassagem dos limites, de arbítrio judicial. Essa escalada, e não é uma escalada, eu não estou falando aqui genericamente, existem várias decisões, eu já mencionei elas em outras ocasiões, as decisões de bloqueios de patrimônio de pessoas, de empresários que estavam conversando no grupo de WhatsApp, sem que sequer a pessoa tivesse falado no grupo, teve suas redes bloqueadas, contas bloqueadas. A gente viu decisões relativas ao próprio Daniel Silveira, uma condenação com uma pena desproporcional no julgamento célere, passando por cima de imunidade parlamentar, ainda que eu discorde do que ele falou. Nós tivemos agora as acusações sem individualização do 8 de janeiro, e eu já fiz várias outras críticas a outras decisões passadas também, que, a meu ver, extrapolaram os limites. Lembre que a gente está falando de um inquérito
de fake news ou de atos antidemocráticos, ou seja, o nome que se dê que foi instalado de ofício, sem distribuição, direcionado para uma pessoa, e, na maior parte dos casos, sem que exista uma competência do Supremo Tribunal Federal em relação a pessoas que não têm foro privilegiado. Então, você soma uma série de ilegalidades, e, para além dessa série de ilegalidades, teve também a decisão de censura do Google, do Telegram. Para além dessa série de ilegalidades, você tem, formais, você tem ilegalidades materiais, você tem violação de direitos. Então, é um estado muito preocupante. Eu acho que a gente precisa, como brasileiro, tomar a posição, defender a democracia, defender o que a gente acredita, defender a transformação que a gente quer ver no Brasil num país melhor. E, como eu disse, nós não vamos alcançar o país que nós queremos enquanto nós nos silenciarmos diante de arbitrariedade, diante de abusos, seja por medo, seja por omissão, seja por conforto. A gente precisa tomar posição, nos posicionar como vocês fazem aqui corajosamente, exercendo a liberdade de expressão e se posicionando por meio da sua voz. Bom, como a gente já está chegando ao finalzinho do programa, eu vou pedir para a Fabiana e o Emerson comentarem sobre a intimação do Deltan, se quiserem, né? Junto com as considerações finais, beleza? Porque agora eu quero lembrar, então, que está quase acabando os 75% de desconto para você assinar a Gazeta do Povo e ter acesso ao noticiário sem barreiras e a colunistas como Cristina Grêmio, Deltan Dallagnol, Alexandre Garcia, Constantino, Lacombe, Pousonoff. Estes são os últimos dias da promoção Brasil Livre e a gente vai saber um pouquinho mais sobre ela no vídeo a seguir. A Gazeta do Povo é o jornal certo para o momento que o Brasil vive. Fazemos jornalismo com coragem e dedicação ao país e acreditamos que não devemos deixar ninguém de fora. Por isso, criamos uma oferta por tempo limitado para você assinar a Gazeta por apenas R$ 6 por mês nos primeiros 6 meses. Um preço super especial com 75% de desconto para você ter acesso ao noticiário e a colunistas como Deltan Dallagnol, Lacombe e Pousonoff. Fique do lado de quem quer mais para o futuro do nosso país. Aproveite essa condição que está disponível por tempo limitado. Clique no link da oferta e assine agora. Vale reforçar, então, que assinando a Gazeta do Povo, você patrocina diretamente programas como o nosso. Afinal, são os nossos assinantes que mantêm o Fora dos Autos no ar. Bom, e falando em manter o Fora dos Autos no ar, quero te lembrar, então, que a partir de semana que vem, o nosso programa passa a ser ao vivo nas segundas-feiras, às 20 horas, tá? Então, anota aí para você não esquecer, segunda-feira, dia 5 de junho, programa Fora dos Autos, ao vivo no YouTube da Gazeta do Povo, às 20 horas. E outra novidade do programa é que quem passa a conduzir o programa aqui com vocês é a minha colega de redação, Lígia Martoni. Então, desde já, seja muito bem-vinda, Lígia. E eu aproveito, então, para agradecer também a você que nos acompanha, aos nossos convidados especiais, né, de toda quarta aqui, o Deltan, a Fabiana, o Emerson, também ao Rogério, nosso técnico. Quero agradecer por esse tempo que vocês estiveram trabalhando junto aqui comigo. Dizer que eu aprendi muito com vocês, foi uma experiência muito enriquecedora, de verdade, como jornalista e também como cidadã brasileira, aprendi muito, muito com vocês. Então, convido vocês a fazer as considerações finais, a se despedirem, e começamos com Fabiana. Bom, Lorena, eu que agradeço pela sempre habitual cordialidade que você nos tratou, tanto nos bastidores como aqui no programa em si. E nós que ficamos felizes, né? Eu sou da geração original do programa, então eu passei por todas as mudanças de apresentador, de convidados, e eu tenho muito carinho muito especial por esse programa. Acho que realmente ele faz diferença, e sei que você fez parte do nosso time muito bem feito. Aí eu só tenho a agradecer. E agradeço a Gazeta do Povo, e sei que a gente vai se cruzar em algum outro projeto aqui da Gazeta do Povo, então desejo toda a sorte, que Deus te abençoe, e já deixo também convidado o pessoal para participar, né? Então, na segunda-feira, ao vivo, isso vai ser enriquecedor, é uma demanda que as pessoas querem mesmo ver um programa ao vivo, e acho que a gente tem condições também de conduzir, entregar esse trabalho muito bem. Então, já agradeço a todos, a audiência, ao Deltan, ao meu querido amigo aí, Emerson, e a você, Lorena, e seja bem-vinda a nova integrante, então. E em relação à
para acabar mesmo esse assunto, veja como a gente está em um estado completamente absurdo, né? O Deltan é mais um que tem aí a sua condição jurídica noticiada pela mídia, né? A gente sabe, o Emerson, até Emerson ia contratar para fazer um bolo, né, para a gente tirar um barato, porque às vezes é necessário, porque completou 3 anos dos inquéritos das fake news, né, que os advogados não têm acesso integral aos autos. Então isso é um grande absurdo. O Deltan é mais um, é algo assim, olha que absurdo a gente falar isso em mais um. E Deltan, eu quero te falar que eu assisti o programa Roda Viva, eu sei que é da concorrência, mas fica aqui a indicação para quem não assistiu, assistir, porque ali tem explicações que muitos jornalistas dão em muitas narrativas, principalmente em relação à Lava Jato. Então, eu acho isso importante, né? Eu acho assim, houve erros, mas não os que dizem por aí. Então, eu achei muito importante, gostei da sua firmeza lá em responder, e é um orgulho estar com você nesse programa aqui, e quero demonstrar que apoio totalmente, embora eu não vá às ruas pelos motivos que eu expliquei, mas a sua causa é a nossa causa, e tenho certeza também que nós vamos acabar levando isso para outro grau, porque o Brasil não vai conseguir sair disso sem essas alternativas que a gente pensa juntos, né? Bons cidadãos e pessoas que amam o país e comprometidos com coisas justas, morais, éticas, etc. Então, esse é meu último recado, e eu fica aqui também um desagravo, se é que isso adianta alguma coisa, aos outros, né, membros aí do judiciário, os nossos amigos, colegas, cadê o pessoal da Cartinha da Democracia, para falar algo a respeito dessas arbitrariedades que estão mais que escancaradas, né? Então, eu não espero muito, não, mas vou deixar aqui registrado, porque quem sabe um dia eles acordem, e será muito bom para nós, né? A gente quer que as pessoas acordem. Então é isso. Muito obrigada, pessoal da Gazeta do Povo. Obrigada, Deltan. Obrigada, Emerson. E muito obrigada, Lorena, por todo esse tempo junto conosco. Emerson. Bom, Lorena, em primeiro lugar, né, poxa, vai fazer falta. Registro aqui todo o meu agradecimento também pelo carinho, pela atenção dispensada, né? Você é sempre muito, enfim, espetacular trabalhar com você, sempre muito atento, sempre muito disponível, né? Sempre a gente tratando dos temas relevantes aí da semana, né? Foi um prazer e uma honra trabalhar com você. Espero que em breve a gente se encontre novamente nesse caminho profissional aí. E foi uma honra e um prazer estar aqui com você também. Aprendi bastante também com você, tá? Bom, o que eu posso dizer, gente, em relação a essa situação absurda que o Deltan está passando? Eu já estou até meio acostumado, calejado, pelo seguinte, como bem lembrado pela doutora Fabiana. No último dia 29/5/2023, né, precisamente na segunda-feira, nós completamos inacreditáveis 3 anos sem vistas e sem acesso à íntegra do famigerado inquérito das fake news. Foram 3 anos de luta contínua, continuamos lutando até hoje para ter nossas prerrogativas violadas, para ter nossas prerrogativas interrupção das violações das nossas prerrogativas, na realidade, né? Estamos lutando para ter acesso aos autos, coisa que, inclusive, é bem interessante, né? Vocês sabem que um dos grupos da esquerda que foram formados para combater a Lava Jato e que fizeram acusações gravíssimas à Lava Jato, inclusive de violações de prerrogativas de advogado, foi o grupo Preô, né? Surgiu lá com a ideia de violação de prerrogativas, etc. Bom, eu conversei com vários juristas e até hoje eles não conseguiram me apontar tamanha violação de prerrogativas que seja compatível com o que a gente passa hoje no Supremo Tribunal Federal, né? O sonho de todo advogado, eu acredito que seja, é um dia chegar ao ponto profissional de a gente conseguir atuar na corte mais importante do país, né? Era para ser uma honra. Eu mesmo sempre tive essa ideia, né? Nossa, vai ser muito legal se um dia eu conseguisse chegar no Supremo para fazer uma sustentação oral, fazer uma defesa. Mas eu nunca imaginei que eu ia passar 3 anos sem vistas e sem acesso à íntegra de um procedimento. Além disso, né, todas as intimações que são feitas a todos os advogados nesse procedimento, olha que curioso, elas não são mais feitas pelo Diário de Justiça, né, elas não são mais feitas pessoalmente, elas são feitas através da imprensa, né, porque toda vez que tem alguma novidade, a gente fica sabendo pela reclamação do cliente, né, de que lá saiu a publicação na CNN, não sei aonde, não sei das quantas, na Globo, e a gente nem está sabendo.
o advogado é o último que fica sabendo. Né? A gente chegou nesse estado de coisas, que é exatamente isso que está acontecendo agora com o Deltan, onde já se viu não ser seguido o mínimo rito formalista ali, né? É o mínimo, é o básico, né? Para garantir o direito de defesa, o contraditório e a ampla defesa, que são direitos sagrados, né? Essas pessoas que criticam tanto a Lava Jato não souberam me apontar, por exemplo, até agora, qual foi a tamanha violação de prerrogativa dos advogados, ou se teve alguma situação minimamente semelhante ao que nós estamos passando no Supremo. Né? E aqui eu não estou fazendo um ataque às instituições, um ataque à Suprema Corte. Eu estou falando alguns componentes da Corte, as decisões especificamente, que estão sendo tomadas, em que estão inibindo a atuação do profissional. Né? A gente não consegue trabalhar. 3 anos não tem justificativa. Emerson, mas você tem que socorrer a OAB. Bom, eu me socorri aqui a minha subseção, me socorri a seccional São Paulo. O pessoal falou que não podia fazer nada, que isso quem tinha que tratar era o Conselho Federal. Em que pese eu discordar, porque no regimento interno da ordem fala que qualquer subseção, qualquer seccional pode e deve atuar na busca pela defesa de prerrogativas. Não tivemos isso, né? Levamos para o Conselho Federal e o Conselho Federal, nós chegamos a fazer reunião de horas ali com o Conselho Federal, 17 advogados de outros investigados, várias pessoas, sentamos, conversamos, olha, está acontecendo isso e aquilo, a gente precisa apresentar defesa, a gente não está pedindo imunidade para cliente, tem que investigar, tem que fazer os procedimentos, mas por favor, respeite o trabalho profissional, né? Vamos lá, humildemente, uma conversa muito amistosa com o Dr. Sarkis, que inclusive é presidente nacional da Procuradoria de Prerrogativas, né? Conversamos com ele, é uma pessoa muito bacana, muito amistosa, muito atenciosa, porém, não depende só dele, né? Infelizmente, mesmo a gente tendo feito tudo isso, a OAB simplesmente chegou ao Conselho Federal e falou que a gente estava mentindo. Né? Inventaram isso. Não, por que os advogados estão mentindo? Porque o ministro disse que já deu acesso. Né? Mesmo a gente lá conversando com eles, explicando a situação. Cheguei a fazer um convite para o Conselho Federal, vamos lá com a gente então. Se isso é verdade, vamos lá com os advogados no Supremo para a gente tentar conversar com o ministro, para tentar resolver. A gente precisa ter acesso a esse processo. Não pode ficar do jeito que está. Não existe explicação plausível, não existe perícia que interrompa a possibilidade de cumprimento de prerrogativas. Enfim, é uma série de situações. Então, assim, são tantas ilegalidades que vêm ocorrendo de 2019 para cá, que a coisa chegou num ponto que descambou e tudo, de repente, parece normal. Né? Agora eu me questiono, cadê esse pessoal, cadê esses juristas, esses advogados que vinham criticando a Lava Jato, que agora não falam nada, que acham bonito, que acham legal? Né? Cadê os apontamentos? Isso ocorreu alguma situação dessa semelhante no Lava Jato? Bom, não ocorreu além de não ter ocorrido e ser muito claro isso, porque não foi 3 anos, né? Não teve uma situação que levou esse tempo todo, sem advogado sequer ter acesso a processo. Né? A gente tem acesso a umas parcas folhas que foram dadas, olha, é isso aí mesmo que vocês têm que ver e acabou, eu não vou dar mais nada, não vou... A gente não consegue nem acesso, não consegue nem despachar, entendeu? Que é outra violação de prerrogativa. Então, assim, é cansativo, é extenuante, a gente continua na luta aqui, né? Mas me revela muita preocupação e registro até minha solidariedade aqui, não só para o Deltan, mas com os advogados dele, que com certeza é muito penoso, e agora acho que o pessoal está vendo o que a gente passa, né? Por uma coisa tão simples, né? Simplesmente a gente conseguir trabalhar, é o básico, né? E é a nossa função essencial, mais um artigo da Constituição, se esfarelando, o artigo 133, que diz que o advogado é função essencial à justiça. Parece que não é. Legal, Lorena, eu quero também aproveitar para agradecer a você por todo esse tempo junto com a gente, agradecer a Fábio e a Emerson pela solidariedade nesse momento, mas em especial você que agora está se despedindo do programa, e dizer que é uma despedida momentânea, daqui a pouquinho você vai estar aqui de novo, uma hora ou outra, a gente vai se encontrar em outros programas da Gazeta, mas segue com o privilégio de estar caminhando perto de você no jornalismo e na vida, viu? Grande abraço, obrigado. Obrigada.